Questão 173 da prova do Enem de 2022. Uma das informações que pode auxiliar no dimensionamento do número de pediatras que devem atender em uma unidade básica de saúde, UBS, é o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família existente na região sob sua responsabilidade. O quadro mostra a distribuição das frequências do número de crianças por família na região de responsabilidade de uma UBS. Então, tem aí uma tabela com uma coluna com o número de crianças por família e outra coluna com a frequência. O número que representa a mediana da quantidade de crianças por família nessa região essa tabela é a seguinte, esse número de crianças e essa frequência, né? Significa que tem 100 famílias com 0 crianças, 400 famílias com 1 criança, 200 famílias com 2 crianças e assim por diante, ok? A frequência seria a quantidade de famílias que tem esse determinado número de crianças. Bom, mediana. Mediana é um assunto que aparece muito no Enem, né? A mediana seria o valor do meio de um conjunto de dados. Só que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala em número do meio, né? E esses números, para a gente ver qual é esse do meio, eles precisam estar em ordem crescente ou decrescente, tá? Crescente ou decrescente, o termo do meio, o termo central vai dar na mesma. Então, primeiro a gente precisa ordenar, se for o caso, colocar em ordem crescente ou decrescente, e depois a gente pega o termo central, ok? Só que aí tem mais um lance aqui. Deixa eu só colocar os números aleatórios só para poder falar, tá? Não tem nada a ver com o exercício. Vamos supor que eu tenho esse seguinte conjunto de dados aqui. Aqui eu tenho 5 números, eu tenho um número ímpar de termos. Quando eu tenho um número ímpar de termos, de fato, há um termo central aqui, e esse termo central é a minha mediana, ok? Mas se eu tiver um número par de termos, vamos supor que eu tenha esses números aqui, ó. Aqui eu tenho 6 números. Eu não vou ter um termo central, eu vou ter 2 termos centrais. Então, nesse caso, como que eu determino a mediana? Eu faço a média aritmética desses 2 números. Então, eu somo esses 2 números e divido por 2. E aí, sim, eu vou ter a minha mediana. Ok? Beleza? Tá, então a primeira coisa que a gente vai ter que pensar aqui é qual é esse termo central. E pra gente saber esse termo central, obviamente a gente não vai colocar esses números, escrever todos esses números em ordem, né? Imagina, o 0 aparece 100 vezes aqui, né? Mas se eu fosse escrever esses números em ordem, seria isso. O 0 eu vou escrever 100 vezes. Depois, em seguida, o 1, 400 vezes. Depois o 2, 200 vezes, tá? A ideia é essa. Mas, obviamente, a gente não precisa escrever todos eles. Bom, soma aqui os números da frequência pra gente ver de quantas famílias a gente tá falando, né? Quantas famílias tem no total aqui, nesse conjunto de dados. Então, aqui 100 mais 400 mais 200 mais 150 mais 100 mais 50, que vai dar um total de 1.000. De 1.000, ok? Se eu tenho 1.000 termos, ó, primeira coisa, eu tenho um número par de termos. Se eu tenho um número par de termos, então não vai haver um termo central. Vão ser 2 termos centrais, certo? 1.000 dividido por 2 dá 500. Isso significa que os termos centrais são os termos que estão nas posições 500 e 501. Ok? Então, eu vou querer os termos 500 e 501. Esses dois vão ser os termos centrais. Beleza? Vou ter lá primeiro número, segundo número, terceiro número, nananã, 500, 501, nananã, até 1.000. Esses dois são os centrais. Bom, qual que é o número de crianças por família correspondente a esses 2 termos aqui? Olha só. Até o número 100, é como se aparecesse só o número 0. Do 100 até o final do 400 aqui são... Deixa eu pôr de outra cor. São 500 números, certo? Isso significa que o número que está na posição 500 é o número 1. Então, aqui vai ser o número 1. Passou do 500, já entra nessa outra faixa aqui, ó. Desses 200 números.
Então, o 501 vai ser o primeiro número dessa outra faixa, que é qual número? O número 2. Então, o número que está na posição 500 é o número 1, o número que está na posição 501 é o número 2. Então, esses vão ser os termos centrais, o 1 e o 2. Qual que vai ser, então, a minha mediana? 1 mais 2 dividido por 2. Eu vou fazer a média aritmética desses dois números. 3 dividido por 2, 1,5. Essa daqui é a minha mediana. Deu pra entender, galera? Qualquer coisa, deixa aí nos comentários, tá bom? Beleza? É isso. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.